Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um Vratatá Curadoria, que é um quadro de notícias de arte e cultura a partir de janeiro de 2020. Esse quadro vai ser um quadro mensal e eu achei muito boa a ideia, porque aí a gente faz um resumão do mês e dessa forma também eu consigo abarcar uma variedade maior de quadros desse canal. Como, por exemplo, o que já aconteceu em janeiro. A gente teve resenha de livro, resenha de filme, vídeo de 50 fatos, teve vídeo poesia, teve resenha de série, enfim. E eu acho que esse é um dos grandes pontos positivos do Vratatá, uma programação bem diversificada para todos os tipos de gostos, e eu gosto muito disso. Uma outra coisa que eu lancei esse ano foi a campanha do Apoia-se, que é a minha campanha de financiamento recorrente para você retribuir esse conteúdo todo que eu trago para vocês de maneira gratuita. Então, se você quiser ser um apoiador ou uma apoiadora desse canal, basta acessar o link que eu vou deixar aqui na caixa de descrição. Você pode colaborar a partir de R$5 por mês, vai me ajudar muito. Você também pode ajudar muito esse canal, compartilhando os meus vídeos, curtindo, comentando os vídeos, toda a forma de interação que vocês têm comigo me ajuda bastante na divulgação e no crescimento desse canal. Não é uma tarefa fácil reunir todos os acontecimentos de arte e cultura de um mês, principalmente num país como o Brasil, que tem o governo Bolsonaro. Então a gente tem muitas notícias, mas eu vou falar dessas notícias mais pesadas pro final do vídeo, porque eu quero falar de coisa leve para começar, ou coisas engraçadas, né, duvidosas, como essa primeira notícia que eu vou dar, que é que o Romero Brito ataca novamente. Ele fez um desenho com o Jair Bolsonaro. Ele tem o hábito de ficar desenhando figuras políticas, ele já desenhou a Dilma Rousseff, já fez o desenho do Obama e da Michelle Obama, e agora ele fez esse desenho aí de gosto bastante duvidoso do Bolsonaro. Uma coisa muito bacana que está acontecendo em São Paulo, agora em janeiro, é o Festival Verão Sem Censura. Compreende apresentar e reunir várias peças, espetáculos de dança, debates, enfim, shows, muitos eventos que foram censurados o ano passado, em 2019, pelo governo Bolsonaro. E essa foi uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo e eu achei uma iniciativa maravilhosa, muito potente. É bastante complicado chegar para assistir as peças, ver as apresentações, porque é tudo gratuito e tem um público muito grande. E isso é a prova de como a gente, quando ocupa a cidade, quando a gente tem uma diversidade, quando a gente tem arte por aí, as pessoas querem consumir. Basta a gente poder ter acesso a esses eventos, e são eventos de qualidade, isso que é a coisa mais maravilhosa. Então, é só acessar o portal da Prefeitura de São Paulo que você fica sabendo da programação completa. Uma outra coisa que vai estrear agora em São Paulo, desculpa quando eu trago muita notícia de São Paulo, é porque como eu sou daqui, eu acabo trazendo muita notícia de São Paulo. Para quem estiver turistando por aqui também dá para aproveitar. Vai começar uma ocupação no MIS, que é o Museu de Imagem e Som, que chama-se Revelando Hilda Ilst. Essa exposição vai até o dia 15 de março. Para saber mais informações, eu recomendo acessar ou o site do MIS, e para quem tem Instagram, eu acho bem mais fácil quando acesso o Instagram. Logo no começo do mês de janeiro, rolou as indicações dos filmes que estão concorrendo ao Oscar de 2020. A premiação acontece no dia 9 de fevereiro e como todo ano eu faço há muitos anos, eu tô maratonando todos os filmes. Eu gosto de assistir desde os longas, que estão na categoria de melhor filme, até os documentários, os curtas, os filmes da categoria internacional, que são os meus preferidos. Eu vou dar a dica dos filmes que vocês não deveriam deixar de assistir de jeito nenhum, que estão concorrendo na categoria de melhor filme. Eu não deixaria de ver de jeito nenhum Parasita, Adoráveis Mulheres, Jojo Rabbit e 1917. Desses 4 filmes, tem 2 que tem vídeo aqui no canal, tanto de Parasita como de Adoráveis Mulheres. Quero falar rapidamente para vocês das minhas leituras do mês de janeiro, que foram pouquíssimas, justamente por conta do Oscar, gente. Eu tô só vendo filme praticamente. A verdade é que eu li um livro inteiro e outro eu comecei a ler antes de ontem. O livro inteiro que eu li foi o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que o Mulherzinhas foi adaptado para o cinema esse ano. Aliás, tiveram várias adaptações. Eu particularmente não gostei muito da leitura, eu achei um livro monótono, um livro muito com liçõezinhas de moral, mas é um livro do século XIX, de 1868. Eu não recomendo muito a leitura desse livro, a não ser que você prefira ler o livro antes de ver o filme, o que eu acho super dispensável, tendo em vista que a gente tem uma adaptação maravilhosa para o cinema. Outro livro que eu tô lendo, que eu tô aqui bem no começo ainda, li 50 páginas dele, é esse aqui,
Tudo que Morre Pede Socorro. É um livro da Cynthia Krimler, ela que foi a organizadora daquele livro Novena para Pecar em Paz, que eu fiz resenha no canal o ano passado, e a Cynthia gentilmente me mandou de presente esse livro e eu tô gostando muito dele, mas eu vou falar melhor quando eu terminar. Indicações de coisas que vocês não devem deixar de assistir, se vocês quiserem, obviamente, é que estreia a última temporada de Annie with Annie, que inclusive tem vídeo aqui no canal, e estreou a segunda temporada de Sex Education, que é uma das séries jovens mais incríveis dos últimos tempos, então, por favor, assista essa série que você não vai se arrepender. Tem vídeo aqui no canal também. Recentemente foram encontrados alguns manuscritos do Kafka. O Kafka, ele era judeu, ele cresceu em Praga e toda a sua obra foi escrita em alemão. E praticamente a sua obra se tornou conhecida depois que ele morreu em 1924. E esses arquivos, eles parecem ser muito interessantes, porque eles têm textos, páginas de diários e desenhos do escritor. E todo esse material vai ser digitalizado e vai estar disponível para as pessoas acessarem no mundo inteiro. E se você estiver por lá, né, vai saber, quem sabe, eles também estarão disponibilizados na Biblioteca Nacional de Israel. E para finalizar, minha gente, a gente vai bater um papo agora sobre o que aconteceu na Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, porque a gente começou ali com o Roberto Alvim fazendo aquele discurso nazista há 2 semanas atrás, totalmente inspirado naquele primeiro-ministro do Hitler. Aquele dia que saiu essa notícia do Roberto Alvim, aquele vídeo pesadíssimo, eu juro que eu praticamente entrei em depressão nesse dia, como se ele quisesse pegar a arte e enquadrar num lugar que é totalmente o oposto do que é a arte, porque a arte ela não tá aí para criar um consenso, a arte tá aí para criar exatamente o dissenso, para se debater ideias, para deflagrar situações, enfim, a arte tem que contestar, né? E aí quando ele vem com aquele discurso de enquadrar os artistas e a arte naquele lugar e ainda fazendo apologia ao nazismo, foi uma coisa muito grave isso que aconteceu. Tanto é que se falou muito, né, que ele não foi demitido por ele ser nazista, mas que ele foi demitido por não ser discreto. Porque essa, afinal de contas, minha gente, que é a postura do governo. Se você não percebeu isso ainda, eu não consigo te perdoar, sabe? Eu não consigo aceitar mais quem prefere fazer de conta que nada está acontecendo. Muitas pessoas falaram comigo assim, nossa, mas agora já foi demais o que aconteceu. Foi demais sim o que aconteceu, ultrapassou qualquer limite. Só que, justamente, eu não falei do Festival Sem Censura que está acontecendo em São Paulo. Muito boicote já está acontecendo na área de cultura, muitos cortes. Tudo isso só veio para escancarar uma coisa que já vem sendo adotada desde o primeiro dia do governo Bolsonaro lá em 2019, quando ele começou o ano eliminando o Ministério da Cultura. As pessoas ainda aplaudem esse tipo de atitude, né? Teve até um vídeo da Zélia Duncan muito bonito, não sei se vocês chegaram a ver, que circulou na internet, dela falando desse discurso vazio, desse discurso oco das pessoas que dizem que cultura não serve pra nada, que arte não serve pra nada. Como que é a vida dessas pessoas que menosprezam a arte? Porque deve ser muito triste a vida de uma pessoa que fica o dia inteiro trabalhando no escritório e que não pode, em algum momento de descanso, ligar o rádio para ouvir uma música, ou ver um grafite bonito quando olha pela janela, ou ver um filminho para relaxar. Eu acho que as pessoas esquecem que tudo isso é arte. A cultura tá impregnada no mundo que a gente vive. A Zélia Duncan falou uma coisa bárbara também, que cultura é uma coisa que não tem como você matar, tá em tudo. Tá aqui nessa faixa da minha cabeça, tá aqui nesse anel que eu tô usando, tá aqui na forma como eu me comunico com vocês. E é a única coisa que eles nunca vão conseguir destruir, mas é a primeira coisa que eles tentam destruir e tentam fazer com que as pessoas pensem que não é importante. E aí a gente teve a demissão dele e depois veio na sequência a Regina Duarte, que é uma outra figura bastante problemática dentro da nossa história. Se vocês derem um Google por aí, vocês vão verificar que a Regina Duarte sempre esteve apoiando governos suspeitosos. É o tipo de pessoa que meio que age de acordo com a onda, de acordo com a maré, de acordo com seus próprios interesses. E nessa última eleição ela apoiou num palanque no meio da Avenida Paulista, se eu não me engano, não lembro onde que era,
o governo Bolsonaro, e agora ela tá passando por um período de experiência na secretaria, né? Diz que ficou noiva do governo, umas coisas absurdas. E depois que ela aceitou esse convite de período de experiência com o governo, começaram a aparecer algumas coisas em relação a ela, e uma delas é que em 2018 ela fez uma peça chamada Coração Bazar, e que ela captou através da Lei Rouanet 321 mil reais. Só que ela não prestou as contas devidamente desse projeto e ela terá de restituir ao Fundo Nacional de Cultura o valor de R$ 319.600. Ela agora apresentou um recurso, mas diz que vai pagar tudo aquilo que deve. O mais curioso dessa história toda é que a Regina não deveria falar que vai pagar tudo que deve. Isso aqui já devia ter sido prestado contas. Numa entrevista com o Bial, ela disse uma vez, há pouco tempo atrás, que ela era contra a Lei Rouanet nos moldes que ela existe hoje. Que ela achava que a Lei Rouanet devia existir para valorizar o trabalho de artistas iniciantes, de pessoas que eram pouco conhecidas e tudo mais. E, no entanto, ela se beneficiou da lei há pouquíssimo tempo atrás, em 2018. E, de fato, a Lei Rouanet ela tem vários problemas, mas ela deve ser revista, não eliminada. Isso que aconteceu é um fato isolado. Não significa que todos os artistas que se beneficiam da Lei Rouanet estão roubando dinheiro ou usando o dinheiro indevido para produzir os seus projetos, ou que uma parte eles usam, uma parte eles embolsam. Isso que não é uma maioria, tá, minha gente? Existem problemas que eles têm que ser sanados, as questões da lei têm que ser revistas, mas ela não pode ser eliminada por conta de uma ou outra pessoa ou poucas pessoas. Que eles querem simplesmente eliminar tudo, eles transformam tudo numa coisa muito simplista, de que isso... de que existe muita roubalheira, que eles querem privilegiar os menores quando não é verdade, porque eles estavam querendo sancionar uma lei que as igrejas iam se beneficiar da Lei Rouanet. Que história é essa de igrejas? A igreja já não paga luz, não paga imposto, agora quer se beneficiar do dinheiro da Lei Rouanet. Por que as igrejas, né? Assim, são dois pesos e duas medidas, enfim. Eu acho que a entrada da Regina Duarte no governo, ela não vai piorar a situação do que estava com o Roberto Alvim. O Roberto Alvim estava vivendo um momento de extrema vaidade, né? Porque é uma pessoa que ele era conhecido aqui por nós, o teatro paulistano, mas ninguém o conhecia até então. Vestido todo na sua vaidade, na sua arrogância e se aproveitando desse momento, os seus dias de glória, ele acabou sendo golpeado pela própria vaidade. Teve uma notinha que saiu aqui que eu vou ler para vocês. Jair Bolsonaro só deu uma orientação à Regina na primeira reunião que tiveram no Rio de Janeiro. Não liberaram um centavo sequer para projetos ligados a bandeiras de esquerda, principalmente os relacionados a temáticas LGBT e diversidade. Então o discurso do governo Bolsonaro continua o mesmo, independente de estar Roberto Alvim ou Regina Duarte. E em relação a essa orientação do governo Bolsonaro, o que eu posso dizer aos artistas, e eu digo a mim mesma sempre? Que a gente tem que aprender a subverter as regras, que a gente tem que aprender a subverter as ordens, que a gente pode escrever projetos e realizar nossos projetos tentando dar uma rasteira nesse governo, porque eu sempre acho que eles são burros, minha gente. Não é à toa que na época da ditadura militar muita coisa passava pela censura, porque eles não entendiam as metáforas, eles não entendiam as ironias. Se tem uma coisa que esse povo não sabe é entender metáfora, entender figura de linguagem, entender ironia. Eles são burros, minha gente. Não tem outra palavra para definir toda essa trupe aí do governo. Não gosto nem de chamar de trupe, né? Porque trupe remete a circo, a circense. Os artistas de circo são pessoas maravilhosas. Mas essa corja do governo, eles são um bando de gente burra que estão destruindo o país. E nesse um ano de governo já destruiu-se muita coisa. Então acho que a gente tem mais é que arregaçar as mangas, continuar lutando para que as coisas melhorem. Mas paralelo a isso, a gente tem que continuar tentando realizar nossos projetos e tentar burlar as coisas de alguma maneira. Temos que ficar atentos, a Regina Duarte não será pior que o Roberto Alvim, mas também não será diferente. Esteticamente, é melhor ter Regina Duarte, esteticamente, visualmente. Mas o recheio do bolo, minha gente, o recheio do bolo é podre. O recheio é podre, é mofado, é terrível. Comentem aqui embaixo, por favor, se vocês curtiram essa curadoria de um resumão do mês. Muito obrigada pela companhia de vocês, de verdade. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau! Você não precisa de artistas? Então me devolve os momentos bons.
os versos roubados de nós, as cores do seu caminho. Arranca o rádio do seu carro, destrói a caixa de som, joga fora os instrumentos e todos aqueles quadros, deixa as paredes em branco, assim como a sua cabeça, seu céu de cimento, silêncio cheio de ódio, armas para dormir, nenhuma canção para ninar, e suas crianças em guarda, esperando a hora incerta para mandar ou receber rajadas. Você não precisa de artistas. Então fecha os olhos, mora no breu, esquece o que a arte te deu. Finge que não te deu nada, nem um som, nem uma cor, nem uma flor na sua blusa, nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem um Gonzaga, nem Diadorim. Você vai rimar com números, vai dormir com raiva e acordar sem sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito não tem refrão para dar jeito, não tem balé para bailar. Você não precisa de artistas. Então, nos perca de vista, nos deixe de fora desse seu mundo perverso, sem graça, sem alma.